Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a uma série de webinários aqui da Spray. Hoje esse webinar é um pouco diferente, né? Porque a gente vai apresentar um dos trabalhos maravilhosos dos desenvolvedores de curso, dos projetos que eles estão aguardando os nossos feedbacks, ou seja, eles montaram um curso e entregaram para que a gente consiga analisar como as diferenças referente aos feedbacks coletados com o uso do nosso Switchmax e sem o uso do nosso Switchmax. Também eu quero agradecer muito vocês pela presença e durante essa hora a gente vai conversar, vai trocar experiências. Você que está nos assistindo agora também vai começar a aprimorar e vai aprender cada vez mais as regras básicas que melhorarão cada vez mais os cursos que vocês vão ouvir e vão aprender. Vou passar um breve briefing antes da gente já partir para a nossa apresentação de como esse curso está estruturado, tá? Hoje a gente tem 4 cursos. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês um curso original, onde a gente vai ver mesmo como é que esse curso ficaria quando a gente faz um PowerPoint normal, com a visualização dos dados. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como é que fica esse curso usando o Switchmax. E eu gostaria, né, de saber quem que está junto com a gente hoje. Quem tem algumas enquetes também, que a gente vai soltar para vocês, para que vocês consigam responder. E a primeira enquete, primeira pergunta que a gente já vai soltar de cara para vocês começarem a interagir com a gente é: há quanto tempo você está no e-learning? Quanto tempo vocês usam o método e-learning? Novamente, eu estou aqui com vocês, né? Sou Simone, sou a Country Manager da Spring aqui no Brasil. E para mim é um prazer enorme estar atendendo vocês. E hoje a gente vai falar sobre alguns erros comuns que a gente faz em um curso, né? Então, a gente vai explicar para vocês como evitar esses erros comuns, como deixar os seus cursos ainda melhor, para que vocês consigam analisar como que eles vão ficar no dia a dia e ajudar vocês a criar um curso com muito mais eficácia, tá? Uma pergunta que eu quero iniciar para vocês hoje. Usem o chat para a gente começar a responder essas perguntas. Na opinião de vocês, tá? O que faz um designer instrucional produtivo? O que torna esse profissional um designer produtivo? Fiquem à vontade para que vocês consigam responder e a gente vai trocando uma ideia já para a gente iniciar esse webinar, pode ser? Vamos lá. Referente às perguntas que vocês colocaram, a opinião. Eu agradeço muito as respostas de vocês, concordo plenamente, né? E a gente gosta de acrescentar que para você conseguir desenvolver um curso também tem que ser atencioso, que é aquilo que o Diego colocou, ter um roteiro bem definido, né? Os designers instrucionais, eles não apenas colocam um texto, uma imagem, um slide, ou simplesmente fazem um design porque gostam, ou até mesmo criam um teste final. Eles devem pensar como pessoa, como aluno, como colaborador que vai estar olhando aquele curso. Ele vai se sentir confortável, ele vai compreender o que o designer quer passar para ele. Então, ele tem que ser um pouco mais conveniente, um pouco mais compreensível, né? Então, o desenvolvedor de um curso, ele tem que ser atencioso, ele tem que ter o roteiro dele bem definido, como o Diego falou, porque o colaborador, o aluno em si, que ele está prestando atenção naquele curso, ele vai estar sozinho, às vezes, ele vai estar usando aqui, acessando pelo telefone, ou ele vai estar acessando diretamente pelo computador, ele vai estar totalmente sozinho. Então, às vezes a gente se coloca no lugar da pessoa e desenvolve algo assim mais personalizado, algo mais acessível para ele, tudo com um roteiro bem definido, tá? Perfeito, pessoal, todo mundo aí já respondeu a enquete, a gente já pode começar agora a nossa apresentação referente aos nossos slides do nosso curso, tá? Primeiramente, esse primeiro curso aqui que eu vou passar para vocês podem observar que ele foi feito assim no PowerPoint normal, né? O primeiro curso que está aparecendo agora na tela, ele é um curso sobre segurança de incêndio. Se eu estiver olhando um pouquinho para os dois lados, eu estou acompanhando a minha outra tela aqui, onde está apresentando o curso para vocês.
Ele é um curso normal, ele está passando uma psicologia de cores que é considerada aqui. Quais que seriam essas psicologias e características de designer, né? Eles estão realmente condizendo com o tema, pois tem as cores vermelhas, laranja, elas invocam uma sensação de ansiedade, elas estão chamando atenção para aquele assunto que é importante. A gente está falando aqui sobre incêndio, sobre segurança contra incêndio. Então, é melhor, às vezes, a gente não usar cursos com cores ao contrário, cores assim mais claras, que você não vai conseguir chamar a atenção daquele aluno, né? Você precisa ter um curso dedicado à inteligência emocional, né? Então, para esse curso, eu gostaria muito de recomendar uma posição de conteúdo mais conveniente. No entanto, as informações assim que estão aparecendo dessa forma, ela está muito simples. E pelo menos 20% desse slide, ele pode ser deixado um pouco de lado, um pouco mais em branco. Agora, se vocês prestarem atenção aqui, nesse próximo curso que a gente fez, a gente está fazendo o mesmo slide, a gente está pegando o mesmo conteúdo de um curso, mas a gente colocou algo diferente. Vocês perceberam? Ele não está mais estático. Então, ele tem uma cor diferente, ele tem uma abordagem diferente, ele tem uma psicologia diferente, né? E para você conseguir fazer isso, você pode até aumentar os espaços das bordas, dos slides, os textos, reduzir um pouco o tamanho da fonte. E aqui a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais prática e muito mais fácil através de uma ferramenta, de um conteúdo, de um designer que vai conseguir te ajudar mais, tá? Nesse ponto, é muito importante que vocês observem que a gente organiza o conteúdo de uma maneira muito mais conveniente. A gente está adicionando os espaços nele, a gente está deixando tudo certinho lá no original, só que a gente deu um espaço para que ele possa respirar. Além disso, não havia título aqui no original do nosso curso, não tinha título. Ele estava só naquele PPT estático, normal. Então, é essencial que a gente sempre tenha esse cuidado de ter uma capa, de ter um curso, para que o aluno ele consiga entender melhor o que aquele curso espera, né? Então, é muito bom que um designer ele consiga fazer isso, tá? A duração do curso, a disponibilidade desse curso. Então, tudo é muito, como é que eu posso falar para vocês? É muito simples e fácil de você organizar, desde que você tenha um roteiro bem definido com uma ferramenta que vai te ajudar. Outro ponto muito importante aqui nesse curso, tá? O player desse curso. Então, o aluno, ele consegue visualizar, você pode ter vários botões, e isso vai ajudar tanto o aluno ou o colaborador a navegar esse curso de uma forma melhor. Agora eu vou passar para vocês aqui, para que vocês observem as definições desse curso, tá? As comparações, o antes e o depois, tá? Vamos comparar os dois slides. Nessa comparação, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está mudando nesse slide. Quando a gente fala em comparar, o slide da esquerda, onde tem o antes, as informações normal, de um PPT normal, onde a gente cria um curso, tá? O que a gente fez? Aqui no slide do depois, a gente corrigiu, nesse caso, duas coisas importantes, para que as pessoas elas conseguem escolher a ordem que ela quer usar o tema. A gente colocou interação para conseguir organizar o conteúdo. Então, a gente usa uma boa abordagem, a gente está usando uma boa hierarquia visual, né? Que é um método que é inicialmente baseado lá na teoria psicológica, né? De Gelstert, se eu não me engano, que compara uma percepção muito visual, a gente é visual, a gente olha e a gente vai aprendendo como aquele curso ele vai ficando no dia a dia dos elementos em relação aos outros, ou seja, vai demonstrar um pouco como as pessoas elas tendem a combinar os elementos visuais em vários grupos. Então, aquele PPT estático que a gente tinha lá, a gente transformou em um curso muito interativo, tá? Então, esse método de hierarquia visual, ele visa apresentar o conteúdo de uma forma com que o teu colaborador, com que o teu aluno, ele determine o nível de importância de cada elemento. Ele está organizando os componentes dentro do cérebro dele, para que ele consiga distinguir com base em suas diferenças, tanto física, tamanho de cor, contraste, ou até mesmo no brilho. Se você conseguir dar uma olhada no slide da direita, esse aqui, que a gente está mostrando ele agora, você vai conseguir analisar tudo isso que eu falei. O título,
agora a gente tem mais peso no texto, principalmente devido às diferenças. Vocês gostaram dessas mudanças? Pessoal, vamos lá. Falem para a gente aí quais as mudanças que vocês mais gostaram no slide, na apresentação. Vamos lançar uma enquete para saber quais as mudanças que vocês mais gostaram nos slides, tá? Vamos respondendo e vamos fazendo perguntas que eu vou passar para vocês aqui, ó. Aqui ainda falando um pouco mais sobre o slide aqui de número 1. Então, se vocês conseguirem observar, antes eu tinha meu PPT totalmente estático, aqui eu já consigo ser muito mais visual. Então, eu já coloquei um tempo de curso que ele está indo sozinho, ele está progredindo sozinho, está mudando isso sozinho, e eu estou apenas observando o que está acontecendo, né? Então, é muito mais atrativo para o aluno e também ali para o colaborador e para o designer que está fazendo isso, né? Então, isso é muito gratificante também. Pessoal, tá fazendo sentido tudo que eu tô falando? Vocês querem fazer alguma colocação? Uma pausa para tomar água, porque eu falo muito, tá? Então, aquela pausa da água sempre tem que ter. Ótima, Nayara colocando ali que ela colocaria uma borda arredondada, perfeito, imagens passadas. Perfeito, Nayara. É isso mesmo que tu tens que ter uma ferramenta que você consiga fazer isso, para que você consiga cada vez mais deixar o teu curso com uma cara mais agradável, tá? Para o seu colaborador. Aqui a gente já vai passar para o curso 2. Então, aqui vocês, por favor, prestem atenção nas mudanças que a gente vai ter aqui nesse curso 2, tá? A gente já comparou os slides, a gente já... Não sei se vocês já estão usando o Switch Max, mas um ponto bem importante é assim, ó, com o Switch Max, gente, você consegue fazer o seu curso em menos de 30 minutos. Apenas com 2 minutos você já está conseguindo estruturar um slide animado, tá? Vão contando para a gente se você já tentou fazer, se tem alguém aqui presente hoje que usa o Switch Max, se você já tentou fazer uma abordagem, se você já tentou fazer um curso de interativo nele. Se você ainda não fez, vamos fazer o nosso teste do Switch Max, que tem muita coisa boa para me contar para vocês ainda pela frente. Vamos lá. Nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês agora, é um slide de capa de um curso. Ok, o slide tá bom, ele parece legal, as fontes elas foram usadas corretamente, esse slide é como um exemplo, só que eu gostaria de lembrar para vocês o quê? O quanto é importante usar o número adequado de várias fontes do curso, tá? De preferência, o seu número deve ser superior a 2. Tá? Por que eu falo isso? Porque isso torna um curso organizado e agradável. Além disso, a gente nem precisa mencionar, né, que o tamanho mínimo da fonte do slide é 16. Não adianta eu fazer um slide lá com a fonte 16, a fonte 32, a fonte 28 e a fonte 12. Vai ficar totalmente embaralhado esse slide, a gente não vai conseguir nem compreender o que ele quer transmitir para nós, tá? E também outro ponto. É muito bom incluir a tela de conteúdo do seu curso, né? No entanto, se a gente pode observar a importância de indicar os títulos do slide, que nem ele está indicado aqui, aonde e o que vai acontecer no próximo slide que eu vou passar para vocês. Então, tudo isso é muito importante a gente acrescentar para que facilite a nossa visualização, tá? Ainda falando um pouco aqui sobre o slide 2. A gente vai visualizar a proporção desse slide, tá? O PowerPoint, ele usa sempre aquele formato padrão, que é o formato do 4.3, se eu não me engano. Então, é melhor a gente não usar esse tipo de formato no treinamento. Por quê? Porque ele é mais parecido com aquele formato quadrado, que nem a Nayara falou, fazer as pontas mais arredondadas. Então, portanto, se eu usar aquele formato quadrado, eu não vou conseguir fazer isso. Às vezes fica inconveniente, sabe, para você que está utilizando um smartphone para conseguir visualizar esse contato, tá? Então, esse é o formato, ele está um pouco desatualizado, e ele é só adequado para certos projetos. Então, ou para certos projetores, não é muito legal a gente ficar usando ele para fazer curso. Para facilitar lá o uso de qualquer dispositivo, o que eu aconselho para vocês, tá? É melhor sempre usar aquele formato 16.6. O que acontece? Isso, ele vai expandir os limites do slide. Você vai conseguir fazer sua forma arredondada e vai adicionar mais espaço, sabe? Até mesmo para colocar textos, gráficos. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica um curso quando a gente faz ele considerando todos esses pontos, tá?
Aqui, se vocês conseguirem analisar, a gente já fez um curso com animação, onde a gente já colocou vídeo para fazer o microlearning aqui dentro com mais facilidade, onde você vai conseguir conversar, capacitar cada vez mais o seu colaborador ou o seu aluno. Aqui também a gente já tem um resumo sobre o que é esse slide que ele está fazendo. Aqui a gente tem a introdução, que é aquilo que eu comentei ali anteriormente, a introdução, o que vai ser abordado nesse curso, o tamanho das fontes, todas na medida correta. Então, a gente está dando aquela olhada com um olhar mais clínico, tá? E quando a gente observa isso, no primeiro slide, não tinha isso. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês com a capa estática. Então, quando a gente começa a olhar mais profundamente cada slide, cada slide que você faz, que você se dedica, você chama mais atenção, você já conseguiu chamar mais atenção nesse curso. Né? Nesse exemplo, você pode ver que, às vezes, a redução do número de itens no slide, ele melhora a visão. Se eu tivesse feito ele estático, olha quantos slides eu ia ter que estar passando para começar a mostrar o curso para vocês. Não acontece isso aqui, porque eu fiz ele totalmente interativo, tá? Então, vamos passar um pouco mais aqui para frente para a gente conseguir. E agora a gente vai fazer a comparação. Vocês viram que esse aqui era estático. Era esse aqui a minha capa. Agora eu fiz a minha capa usando esse. Então, aqui é o mesmo slide do mesmo curso. Mesma coisa. Deu diferença, né? Então, você pode ver que o slide do mesmo curso, ele tem duas novas cores. Uma está totalmente não utilizada, que seria essa aqui, e essa aqui, ela está totalmente atualizada, onde o nosso cérebro, ele começa a prestar mais atenção, porque ele tem mais animação. E o aluno e o colaborador, a gente mesmo, é isso. Se você colocar um PPT totalmente estático, você vai prestar atenção? Não. Nem que seja uma prova de faculdade. Vai passar batido? Quando você olha algo com mais interatividade, fica melhor, fica mais atrativo o seu slide, tá? Falando ainda do slide número 2 que a gente passou, tá? Observem essa capa. Tá com a pessoa totalmente estática, falando, né, o que a gente está fazendo ali. Se você for observar, nesse caso, a gente escolhe um personagem que se encaixa dentro desse slide. Com o Switchbox, você consegue fazer isso? Então, você vai conseguir escolher um personagem que ele vai se encaixar, uma cor melhor, uma posição melhor, uma pessoa, um personagem tanto real como animado que você consegue colocar dentro dos esquemas de cores. E, além disso, a gente divide o texto sempre em duas partes. Uma frase do personagem, que ela vai aparecer na parte de cima, a legenda e o texto. Ou seja, o texto que não diz respeito à fala é apresentado totalmente separadamente, tá? Aqui agora a gente vai passar um pouco de novo, a gente vai trazer um personagem, né? Não vou dizer que é o mesmo, porque um homem e uma mulher, mas o mesmo sentido, tá? O mesmo slide lá que a gente fez anteriormente, e agora um slide aqui que você está usando o Switchbox na versão animado, que você está conseguindo fazer uma interação nesse slide. Vocês observam que esse slide, ele está com título, ótimo, normal. A pessoa tá falando aqui, até vou colocar para visualizar de novo, tá com o título, ela tá falando, aqui ela tá dando continuidade, a gente tá com uma visão melhor. Então, você consegue aplicar essas regras dentro com o uso do Switchbox. O título, ele ajuda a navegar pelo slide, entender o conceito-chave daquilo que você quer mostrar. Muitas vezes, os cursos, eles não trazem um título muito específico. Vamos supor, gestão de liderança. É aquilo ali que tem. Ele não tem mais nada que ele te atraia além disso. Então, isso não é muito cuidadoso, pois tanto o colaborador como o aluno, eles precisam passar um tempinho para entender aquilo. Tá, gestão de liderança, mas que tipo de liderança que eles estão falando? Eu vou ter que ter um resumo, tem um sinopse para mim conseguir entender isso? Mas isso não é caso a gente ficar discutindo aqui. Mas é só para que vocês entendam como que vai funcionando o cérebro com as interações. Então, no entanto, há uma informação. Aqui, nesse caso, ele tem uma informação no slide. Então, ele tem que cumprir uma regra útil. Um slide, uma ideia e uma informação. Um slide e uma ideia central. Então, para aplicar essa regra, a gente volta aqui no Switchbox, onde eu estou te mostrando essas interações. Mesmo caso aqui, tá?
É assim que todas as informações, elas podem ser apresentadas num curso interativo ou não. Nesse caso, tá aqui o curso, tá aqui o slide, tem um monte de informação aqui referente a ele, e ele tá normalmente estático. A gente criou ali no PPT, criou no PowerPoint, ele está totalmente estático. Agora, olha ele com a interação. É assim que as informações elas têm que ser apresentadas, usando os recursos de interatividade. Ah, Simone, mas por quê? Porque ele te atrai mais. Tanto o colaborador como o aluno, a pessoa que está atrás do computador ou até mesmo o smartphone, ela tende a ter isso com mais frequência. A atração do cérebro está interagindo de uma forma mais rápida. Como que a gente consegue fazer isso no Citmax? Você basta adicionar um texto, ajustar as cores que você quer, ajustar as linhas, achar o designer ideal, a animação ideal, a interatividade ideal que você quer e fazer isso. O Citmax, ele faz tudo o resto por nós, tá? Quem tá usando aí consegue até confirmar o que eu tô falando. Escolhe o texto que você quer, Ctrl C, Ctrl V, e o resto ele faz pra gente. Atualmente, as informações elas são mais extensas, então elas são dadas em partes para que ela não sobrecarrega nem o colaborador nem o aluno. Então, além disso, você consegue clicando nos botões aqui de interatividade, que nem da setinha que está mostrando para vocês, tanto o colaborador como o aluno, ele consegue interagir com o conteúdo, ou seja, aumenta o teu nível de engajamento. Ele vai prestar mais atenção. O aluno, muitas vezes, tanto o colaborador como o aluno, não é apenas um ouvinte passivo. Ele quer interagir, ele quer colocar a mão, ele quer sentir aquilo, né? Agora, um ponto importante, gente, antes da gente dar uma olhada em outra análise, eu gostaria também de comunicar a vocês algo bem interessante, tá? Se você tem um curso seu que você montou, pode ser um curso de treinamento de RH, de empresa, de onboard, qualquer tipo de curso que você tenha e que você queira que a gente faça essa análise para você, pegar o curso estático, transformar nele interativo e até mesmo te ajudar a montar esse curso junto lá com os nossos designers, escaneie aqui no QR Code, desculpa, para que a gente consiga te atender de uma melhor forma. Ou seja, você vai escanear aqui nosso QR Code, o slide, preencher ali os dados bem certinho, o curso que você quer, ou você pode seguir até mesmo o formulário que a gente está ali no chat e a gente vai arrumar o seu curso para você, vai te ajudar a montar o seu curso com essa interatividade. Perfeito, gente? Então, vamos lá, em frente. Este curso agora, ele foi desenvolvido pelo o mesmo autor do curso anterior. Portanto, a gente tem algumas recomendações muito relativas, tá? Que é bem fácil de vocês prestarem atenção aqui. A capa do curso, ela não é a mesma da de antes, se vocês prestarem atenção. Os slides de conteúdo, eles são bastante semelhantes, mas a gente já melhorou os slides dele, para que vocês consigam analisar o quão eficiente a gente consegue hoje aprimorar cada vez mais os cursos de vocês com eficácia. O que a gente fez? A gente não mudou totalmente a capa, tá? Então, a gente já vai deixar bem claro aqui para que vocês consigam analisar. A parte de conteúdo, ela foi totalmente transformada. A gente tornou o curso mais envolvente para que você consiga visualizar como que ele vai ficar, esse curso aqui no próximo slide. A gente vai passar um vídeo de análise dele, de como que ele ficou, esse curso, para que vocês consigam analisar cada vez melhor. Então, o que você precisa praticamente fazer? O aluno ou o colaborador, clicar no botão e visualizar o vídeo, tá? Agora, de fato, né, você clica no botão, você consegue analisar o vídeo e a gente adicionou um gatilho que inicia a visualização do vídeo para dar foco, tá? Então, o que a gente fez esse gatilho? A gente simplesmente usou o módulo escuro. Até vou repetir para vocês aqui, ó. O módulo totalmente escuro. Ou seja, a gente prendeu um pouco mais a visualização dele. Se a gente colocasse algo claro, não ia funcionar. Algo vermelho, azul, não ia funcionar. Então, a gente usou algo assim um pouco mais escuro para que a gente consiga aprender as informações. Então, esse foi um gatilho mental que a gente usa, tá? Também, no curso, ele inclui locuções que foram adicionadas com o Spring, assim como os dois cursos anteriores. Ou seja, portanto, apenas ideias chaves, elas não foram apenas apresentadas no slide, elas foram colocadas à prova.
Nesse próximo slide aqui, a gente vai também falar um pouco mais até mesmo de bibliotecas de conteúdo. A gente usa modelos de slides em biblioteca de conteúdo. A Spring hoje ela tem o Mikael, que está aí, o Mika com a gente, já me corrige se eu estiver errado. A gente tem mais de 500 modelos pré-prontos, tá? De slide, que você escolhe o tipo de slide que você quer e a gente já começa a trabalhar em cima desses slides. Ah, mas por que tudo isso? Porque isso te poupa tempo. Você vai conseguir apresentar o teu conteúdo de uma forma mais rápida, sem perder tempo, tá? Aí depois você troca o seu estilo de fonte, tudo certinho lá no final para ver como é que fica. No final de cada modelo, tem o seu próprio conjunto de fontes, o esquema de cores, o uso de treinamento. Então, é sempre importante você garantir que não tenha duas fontes, tá? Garante sempre que não tenha duas fontes, que quebre a palheta, que sempre você use a primeira fonte corretamente, a segunda fonte sempre corretamente, tá? Agora, a gente vai falar um pouco aqui do nosso truque favorito que a gente fala, tá? O que seria esse truque favorito? A gente substitui as imagens de vídeo, né? A gente vai substituindo a imagem por um arquivo de vídeo, tá? Um vídeo que é usado como plano de fundo. Normalmente, quando a gente faz um curso, a gente sempre coloca hiperlink. O que acontece? O aluno vai clicar naquele hiperlink, ele vai lá para a página do YouTube. Então, às vezes, a gente se perde lá, vai ouvir uma música, vai ficar perdido lá. Aqui não acontece isso. A gente tem slides exclusivos, onde você vai colocar o link do plano que você quer, do YouTube lá, e ele vai ficar exatamente assim, como um plano de fundo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse vídeo, a gente usa ele como plano de fundo, que é uma ótima maneira até mesmo de você chamar a atenção. Torna dinâmico, né? Então, agora a gente vai comparar os dois slides, tá? Dos dois slides do curso. O que a gente usa? A gente usa figuras pequenas e brancas aqui na esquerda, que podem ser encontradas em qualquer site, no banco de imagens. Quando eu faço cursos também, eu sempre uso do Google, olho as imagens que eu consigo pegar, vou lá no site, Ctrl+C, Ctrl+V, copio e colo, mas ela percebe que ela tem um designer mais ultrapassado, sabe? Então, ela não fica tão realista. A gente sabe que hoje a gente tem vários recursos realistas, até mesmo de forma gratuita, que a gente consegue utilizar os ícones. Só que a gente tem a nossa biblioteca de conteúdos, com fotos muito mais legíveis. A gente tem slides padronizados com fotos muito mais legíveis, tá? Você baixa, você pega na biblioteca, você consegue até recolorir isso na forma da cor desejada. Lógico, se você precisar, tá? Passando um pouco aqui para frente, perdão, deixa eu voltar aqui. Eita, voltei demais. Passando um pouco aqui para frente, a gente ainda falando um pouco nesse slide, vocês conseguem analisar que a gente vai descolorir eles e colocar de uma forma muito mais eficaz, tá? Alguns slides, como os outros cursos, ele tá normal como manda a tradição. Então, a gente começa com um slide, com um título em geral. Nesse slide, o curso ele é bastante legível, já consigo analisar o que está acontecendo nele. Olha, se vocês forem analisar, eu vou clicando nele e eu vou progredindo cada vez mais. Essa aparência desse slide com título e algumas pequenas alterações que vocês podem analisar, elas chamam muito mais a atenção do aluno ou até mesmo do colaborador quando ele for acessar isso, tá? Então, a gente pega muito, muito mesmo na questão da realidade mental, o esforço mental. Por quê? Porque é muito mais visual. Mesma coisa, coloca no PPT estático, você não vai prestar atenção. Você joga no Switch Max, você vai dar aquela interação para ficar muito mais melhor, tá? Aqui agora a gente vai passar para o próximo slide, onde vocês vão ver as outras interações que a gente consegue fazer. As interações clássicas, as interações de mídias, os catálogos. Lembrando, gente, que é o mesmo curso, tá? O que a gente fez? A gente pegou o curso estático e a gente transformou em um curso muito mais interativo, tá? Então, a gente seleciona as guias, você pode selecionar quantas guias você quiser, quantos tipos de interação que você quiser, desde que não fuja daquele escopo que a gente falou antes de ter um roteiro bem definido, de fazer um curso muito mais cristalino, mais límpido, de fácil entendimento, tá? Aqui a gente também está falando um pouco da Spring Academy,
tá? Para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona. O nosso webinar, ele teve durante 1 hora, então ele foi muito prático, muito rápido. Eu tentei ser mais breve possível para a gente tirar um tempo para realmente conversar sobre as nossas regras básicas de design e mostrar para vocês o que a gente consegue fazer hoje no dia a dia, tá? Nesse curso que a gente está interessando para vocês aqui, que vocês também podem escanear ele através do QR Code, ele é um curso em vídeo da Spring Academy, onde você vai aprender a dominar todas as etapas do desenvolvimento de curso, igual eu fiz aqui, desde o início, meio e fim, com um roteiro bem definido, tá? Desde a identificação dos objetos, do aprendizado, da criação, storyboard, até mesmo lá naquela questão de aperfeiçoar os gráficos. Ele é um projeto totalmente online. Eu conto com a colaboração de vocês para que vocês façam e depois passem o feedback para a gente. O que você vai aprender aqui, tá? Então, você vai aprender os princípios fundamentais para a criação de cursos eficazes, práticos, as teorias, os métodos dos design instrucionais, as etapas de desenvolvimento, como criar um objeto de aprendizagem e também como fazer um storyboard do seu curso. Então, acessa o link ou faz escaninha aqui no QR Code e a gente já vai passando aqui para a gente fazer as perguntas realmente do chat, tá? Bom, chegando já aqui no finalzinho do nosso webinar, a gente queria chamar muito vocês para que vocês façam essa experiência usando o Switchmax. Baixem a nossa versão de teste, ela é gratuita, ela tem a gratuidade dela por 14 dias. Baixe e crie isso, tá? E um ponto bem importante agora para a gente falar, a gente está lançando novas funcionalidades aqui, inclusive a gente tem alguns designers que a gente consegue ajudar vocês no dia a dia, e a gente está com bastante promoções. Esse slide eu gosto bastante quando eu vou fazer as apresentações dos cursos, falando que você consegue fazer uma simulação de vendas, uma simulação de diálogo através dele, que é esse slide aqui, e colocar até mesmo o áudio. Então, tudo dentro do Switchmax, você consegue colocar áudio, você consegue interagir de uma maneira mais prática e mais rápida, tá? E também o player, a gente tem um player totalmente adaptável dentro do Switchmax, que vai te dar a proporção aonde você vai conseguir hoje mexer, mudar as cores, a gradiência, o seu esquema de cores e principalmente o player, tá? Primeiramente, falando um pouco do Switchmax, tá? Ele é totalmente integrado ao PowerPoint. Vou compartilhar minha tela na íntegra aqui para vocês, para conseguir mostrar. Então, ele é integrado ao PowerPoint. No momento que eu crio hoje um curso dentro do Switchmax, eu já vou clicar em publicar. Lembrando que dentro do Switchmax eu tenho 2 opções de fazer essa publicação. Primeiro, ou eu vou publicar no Space, que é a minha nuvem compartilhada do Switchmax, então a gente tem uma nuvem nossa, a gente tem um servidor próprio nosso, ou se não, a gente vai publicar no nosso LMS, que é o Learn, que também vou apresentar um pouquinho para vocês, assim, com umas interatividades. Aqui eu já publiquei para vocês, já publicou no formato SCORM, então, como diz aqui em Santa Catarina, 2 palitos, clicou, você já publicou, e agora eu vou gerenciar aqui o meu conteúdo. Deixa eu só parar de compartilhar essa tela aqui, para me compartilhar a outra, para me conseguir mostrar para vocês aqui na íntegra, tá? Para vocês que queiram também aprender um pouquinho mais, a gente já falando referente ao Switchmax e o Space, o que seria o Space? O Space, ele é muito bom para vocês usarem no dia a dia de vocês, porque ele serve como uma colaboração, uma nuvem compartilhada, onde você pode criar o teu curso e compartilhar com a pessoa, com o seu colega para ter um feedback dele, por exemplo, tá? Quando a gente cria um curso dentro do Switchmax, você tem todas as opções de recurso. Primeiro, eu sou uma pessoa muito visual. Então, por isso que eu digo para vocês que eu fiz, assim, um curso bem visual mesmo, tá? Então, vou botar em tela cheia para que a gente consiga visualizar. Se eu quiser assinalar, deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu quiser colocar um marcador, assinalar algo, eu posso. Não tem problema nenhum. Quando eu clico aqui na parte de informação do apresentador, se eu tiver alguma dúvida referente ao curso, eu posso clicar aqui, encaminhar um e-mail diretamente lá para o meu apresentador, para a pessoa que fez esse curso, porque a gente tem essa integração com a nossa caixa de e-mail do Outlook, ou se eu clico aqui, vou lá para a minha página web, tá?
Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa empresa. Vamos lá. Primeiramente, a Spring é uma empresa americana que ela é focada em fornecer ferramentas para profissionais de e-learning. Então, a gente está há mais de 20 anos no mercado. Ao longo desses 20 anos, a gente já foi premiado muito mais de 63 vezes, tá? Em melhores, assim, prêmios de melhor e-learning, melhor ferramenta de criação de curso. É muito bom isso. Esse curso que eu fiz aqui, referente ao Switch Max, eu peguei lá do Google. Animação. Ctrl V, Ctrl C. Então, eu copiei um GIF animado lá do Google e comecei a fazer isso. Aqui vocês conseguem perceber que eu coloquei os principais recursos do Switch Max. Então, o aluno, o colaborador, já sabe o que eu estou falando sobre isso, né? Eu usei o catálogo de mídia. Por que eu gosto de usar o catálogo de mídia? Eu consigo fazer um curso inteiro usando um catálogo apenas e colocando todas as interações. Eu vou ser um pouco rápida aqui para a gente não tomar muito nosso tempo, mas depois a gente conversa sobre isso. Primeira coisa, Switch Max, conversão de PPT em Score. Então, você vai fazer o teu curso lá do PowerPoint e você vai conseguir fazer essa conversão de PPT que nem o Flash. Rápido. É muito prático referente a isso. Palestras em vídeo. Então, se você está num presencial hoje, consigo te ajudar, Nayara, a criar um curso que nem esse. Aí, se você está num presencial hoje, você vai conseguir fazer as interações de uma apresentação presencial, slide interativo usando o Switch Max. Interações e-learning. Dentro do Switch Max, hoje, a gente tem mais de 14 modelos de interação e-learning, que você consegue já criar os seus cursos de uma forma mais rápida e prática. Quiz, gamificação, avaliações online. Você pode fazer perguntas, ramificação. Nosso quiz ele vem pré-pronto. Outro momento eu explico para vocês como é que fica esse quiz pré-pronto, sabe? Que ele é muito prático, já vai vir com a resposta, com a pergunta ali, você só coloca, adiciona a resposta que você quer. Perguntas de ensaio. Fiz um curso, eu preciso deixar que o meu colaborador responda. Usa perguntas de ensaio. Editor de vídeo, mesmo recurso que a gente tem hoje em gravadoras. Então, você vai recortar, você vai tirar ruído, vai brincar aqui de produtor mesmo com o Switch Max, com esse recurso de vídeo para você colocar o seu e-learning ali em dia, tá? Gravação de tela. Então, você pode estar gravando apenas uma tela ou a tela inteira. Simulações de diálogo, que foi o que eu comentei para vocês, que para mim é muito bom. Então, você vai criar as simulações de diálogo, tanto com personagens animados, com personagens reais, e vai colocar áudio nessa simulação. Conversão de texto em fala, tá? Então, hoje você consegue criar narrações em mais de 52 idiomas, Mica, me corrija se eu estiver errada, dentro do Switch Max. Ou seja, tem um curso lá em inglês, que eu gostei, mas eu preciso que ele traduza em português para os meus colaboradores. Sobe o PPT, escolhe o idioma, escolhe o tom da voz, você faz a conversão. Só que a gente não para por aí. Além dessa conversão de texto em fala, você tem a tradução do curso. Muitas vezes a gente perde tempo traduzindo o curso. Então, a gente vai conseguir fazer isso, tá? A gente traduz em até 52 idiomas, e como nós somos uma empresa global, então a gente tem expert de cada idioma em cada país para fazer isso de tempo muito mais traduções fidedignas. Isso poupa tempo, entendeu? Você não precisa estar pagando alguém para fazer isso. Você já tem isso. Ali a Flávia... eu e o Mikael, Flávio, desculpa. Pode incluir que eu e o Mikael, a gente vai fazer essa força-tarefa com vocês. Biblioteca de conteúdo. Então, a gente tem aí muito mais de 500, muito mais, a gente tem acho que 62 mil personagens. A gente também tem as personagens animadas, tá? Aqui dentro. Os modelos de slide que eu falei para vocês, são mais de 500 modelos de slide. Você escolhe o tipo de modelo que você quer, faz o download e já coloca teu curso à prova. Os fundos também, fundo de imagem, lembrando que você pode usar o seu player totalmente adaptável, maravilhoso, né, que você consegue fazer isso. Aqui ele é totalmente customizável, então gradiência, player, cores, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais prática. O avanço de curso. Aqui a ferramenta de colaboração online,
tá? Que a gente estava falando anteriormente, que seria um Space, aqui está compartilhando, está recebendo feedback, eu posso criar grupo de trabalho através do Space também, tá? Então é muito prático de usar. Logomarca da minha empresa, o e-mail, o site, que são essas partes aqui que eu coloquei aqui em cima no início para vocês. A gente é compatível com mais de 156 LMS. Aqui eu vou pular, porque eu fiz um resuminho para a gente aqui do Microlearn. Então, a gente vai pular aqui na frente, vou colocar para rodar, e a gente vai pular recursos exclusivos que somente a gente tem aqui, e aqui a gente vai para o LMS. Dá um tempinho ainda da gente puxar um pouco para o Learn. Usei o mesmo catálogo, que vocês estão vendo de mídia, e já criei outro curso já, para quando eu fizer o meu curso no Citimax, eu tenho que publicar. Então, eu vou publicar onde para me conseguir capacitar o meu aluno, o meu colaborador? No Learn, né, que é a nossa ferramenta. Então, aqui, totalmente online, ela é SaaS, ela é em nuvem, diferente do Citimax que é instalada, ela é em nuvem. O espaço de nuvem dele, dependendo do teu plano, ele pode até mesmo ser ilimitado. Então, a gente tem 50, 500, 1000, dependendo do teu plano, ele pode ser totalmente limitado, desde que ele não ultrapasse até 2 GB cada curso que você for fazer. Trilha de aprendizagem, para mim desenvolver esse colaborador, esse aluno, e poder acompanhar. Webinars ao vivo, tá? Então, reuniões de treinamento, reuniões de webinars é ao vivo. A gente faz integração com o Zoom e com o Google Meet, além de fazer integração com o calendário, e a gente faz também a integração com o calendário do Google. Gamificação, vou passar mais rápido aqui. Gestão prática de usuários, etiqueta branca, aprendizagem offline, totalmente, tá? Se precisar. Relatórios avançados. Muitos acham que talvez seja muito, tá? 21 tipos de relatórios, mas não é. Então, a gente consegue emitir relatório de tudo, literalmente, dentro do Learn. Agendar esses relatórios. Chegou lá o dia 1º, preciso de uma reunião mensal saber como é que está a minha produção de conteúdo. Agenda já aqui dentro do Learn. AVA, avaliação do desempenho, que é comprado a parte do Learn. Feed de notícias, para que eu consiga manter a minha empresa do próximo curso que eu criei, do próximo lançamento que eu fiz. Então, perfeito, consigo fazer isso também. Portal do colaborador, inclusive, pelo celular eu consigo fazer esse acesso. Avaliação online, ele é editável, então eu posso trocar minha logomarca, o meu brand dele, organograma da empresa. Informações técnicas referente a isso. Aqui o nosso suporte, né, que a gente tem, os nossos clientes, os nossos casos de sucesso. E a gente encerra. O que vocês acharam? Criei rápido. Muito obrigada pela apresentação de vocês, a participação de vocês. A gente vai entrar em contato com vocês, sim, para tentar ajudar. E a gente se encontra. Até o próximo webinar, gente. Tchau, tchau.